Paulo nos recomenda em Colossenses 3,16 que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no nosso coração, que instruamos uns aos outros com toda a sabedoria, que cantemos salmos, hinos e canções espirituais, que louvemos a Deus com gratidão no coração. Meu amado, minha amada, eu quero te convidar neste momento de festa e de gratidão. Afinal, temos muito, mas muito a agradecer ao Senhor por esses 5 anos de existência da Igreja Bíblica aos Pés da Cruz. Te convido a separar alguns minutos. Pare tudo o que você estiver fazendo, que nesse momento você se dedique a adorar ao Senhor, pois Ele está em busca de quem o adore, em espírito e em verdade.
Fala aí, gente boa! Igreja Bíblica aos Pés da Cruz, 5 anos. Um abraço especial para o Dionísio, para o Ricardo, coisa linda, para o Uruba, para a Margarete, muita gente, para a Neuzinha, tantos amigos queridos aí em Assis. Queria dizer que dos meus melhores dias que eu já vivi nessa face da terra, muitos deles foram em Assis, aí no filé do alemão, nossa, aquele churrasco, aquele filé ao alho, que delícia! E mais legal é poder comemorar, celebrar com os irmãos esses 5 anos de bênçãos da Igreja Bíblica aos Pés da Cruz. Então, um abraço para vocês, eu espero que essa mensagem possa abençoar o coração de cada um, e eu invoco sobre vocês a bênção da minha avó, tá bom? Deus abençoe vocês da cabeça aos pés. Vamos lá no estudo e na meditação da palavra. Abram as suas Bíblias ou acessem as suas Bíblias no Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Noutra tradução a gente lê, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. As outras nações diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e por isso eles estão alegres. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, nossa sorte, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam a semente, mas cantam quando voltam com a colheita. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes. Eu queria fazer um pequeno exercício aqui, para esse culto de aniversário, de celebração, né? O exercício está aqui, no primeiro versículo, nós lemos assim, quando o Senhor resgatou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa língua portuguesa é uma língua muito rica, ela é uma língua preciosa, né? E eu queria retirar do texto agora a expressão quem sonha e fazer um jogo aqui com a expressão, e com isso nós vamos meditar, e à medida que formos meditando nessa palavra, vamos também celebrando, né?
Esses anos todos aí de aniversário, louvado seja Deus, né? Muito bem. Então vamos retirar a expressão quem sonha do texto e vamos trabalhar da seguinte forma. Primeiro vamos colocar um ponto de interrogação. Como é que fica a expressão então? Ela se transforma numa pergunta, não é mesmo? A pergunta é: quem sonha? Quem sonha? E aí eu pergunto: quem é que ousa sonhar num período como esse no qual estamos vivendo? Quem é que sonha no meio de uma pandemia? Quem é que sonha no meio de tantas notícias ruins? Quem é que sonha? Quem é que ousa sonhar no meio de tantas e péssimas, más notícias que vêm de todo lado, da área da ciência, da área da economia? Quantas notícias de violência, de homem contra mulher, de pai contra filho, de filho contra pai. Olha, quanta gente com tantas perguntas, ansiosas porque não tem mais a possibilidade de um emprego. Quem é que ousa sonhar? Será que roubaram os seus sonhos? Se a igreja chegou onde chegou, esses anos aí, celebrando aniversário, foi porque tudo começou com um sonho. Mas será que ao longo da caminhada esses sonhos foram se perdendo? Eu acho que precisamos olhar para trás e relembrar os primeiros dias, os dias de grandes e maravilhosos sonhos e projetos, né? E eu queria convidar você agora a olhar para trás, pensar que foi por causa de um sonho que a porta da igreja está aberta hoje. Alguém sonhou para que essa igreja estivesse aberta, não é? A porta da igreja aberta. Ou então, talvez por causa da pandemia hoje não está com a porta aberta, mas está aí virtualmente com porta aberta. Quem é que ousou sonhar para que hoje vocês estivessem celebrando mais um aniversário? Quem é que sonha? O texto, o salmista, ele nos responde essa pergunta. Há alguns verbos aqui que são inerentes a pessoas vivas. Quem sonha é quem está vivo, porque o texto diz que quem sonha, planta, colhe, chora, ri. Bom, defunto não faz isso, né? Quem sonha é quem está vivo. Para plantar, para colher, para rir, para chorar, tem que estar vivo. Então, não importa a idade. Você tem 70 anos, eu estou com 64. Não parece, talvez pareça que tem um pouco mais. Tudo bem, essa piadinha vocês já conhecem, porque eu já disse ela várias vezes em todo lugar que eu vou, não é? Mas não importa. Não importa se temos 64 anos, 70 anos, se a igreja está completando 5 anos, ou 10 anos, ou 20 anos. A pergunta é: quem é que sonha? Quem sonha é quem está vivo. Porque para plantar e para colher, para rir e para chorar, a gente precisa estar vivo. Então, faz um exercício aí agora, dá uma beliscadinha aí, ó. Belisca você mesmo, não é o outro não. Aliás, o outro não, né? Porque você deve estar sozinho na sua casa aí, ou então com mais alguém, mas belisca você aí. Sentiu? Está vivo? Pois é, quem sonha é quem está vivo. Quem sonha é quem tem coragem. Porque, vamos lá, vamos combinar que para plantar precisa ter coragem, não é não? Quem sonha é quem tem coragem. É quem está vivo, mas é quem tem coragem. Eu fico vendo as histórias desses homens que se arriscam, pegam um empréstimo bancário para se arriscar numa plantação, numa semeadura, e aí a chuva vem de mais ou vem de menos, eles perdem, ainda fica devendo, faz outro empréstimo. São esses que plantam, esses que cuidam da semeadura e da colheita e que faz chegar até as nossas mesas o pão, né, o arroz, o feijão, são corajosos, muito corajosos. Quem planta tem que ter coragem. Mas mais do que coragem, quem planta tem que ter fé. E são essas as marcas que nós precisamos carregar. Quem sonha é quem está vivo. A igreja está viva, apesar das más notícias. E para enfrentar esse momento é preciso de coragem. Mas mais do que isso, é preciso de fé. Sabendo que a chuva vai vir de Deus, a bênção vai vir do Senhor, e que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então quem sonha é quem está vivo, quem sonha é quem tem coragem, quem sonha é quem tem fé,
porque plantar e colher, rir e chorar, são inerentes a pessoas vivas. E aí eu queria desafiar você, talvez você que está me assistindo aí, não é? Perdeu seu sonho, desanimou, achou que não tem mais nada para fazer, sucumbiu diante das más notícias, diante das incertezas. Eu desafio você, volte a sonhar, porque sonho é para o ser humano o mesmo que o oxigênio é para o organismo. A vida não continua sem sonho, sem projeto. Quais são os projetos da igreja para os próximos 5, 10, 20, 30 anos? Quais são os seus sonhos, líderes? Quais são os seus sonhos, pastores? Qual é o seu sonho, papai, mamãe, adolescente? Se você deixou de sonhar, ore a Deus hoje, peça a Ele para resgatar, para colocar de novo no seu coração sonhos. Há promessas lá em Joel que diz que no final dos tempos até os velhos sonhariam, os jovens teriam visões. Volte a sonhar, peça a Jesus que te dê sonhos, projetos, que a igreja tenha sonhos e projetos para os próximos meses. Como é que nós vamos responder ao mundo diante dessas perguntas, dessas más notícias? A liderança precisa voltar a sonhar. Aqueles sonhos que embalaram os primeiros dias precisam voltar a acontecer. E eu estou dizendo isso pregando para mim também, porque eu também preciso voltar a sonhar. Eu sou um sonhador, sou movido a sonho, mas confesso que diante de tanta pressão, às vezes a gente acha que não vai ter mais jeito, e mesmo incomodando pessoas, porque você sabe, o sonhador incomoda, né? O sonhador incomoda. O sonhador incomoda aqueles que jogam para o empate. Conhece a turma do empate? Não ganhemos, nem perdemos, empatemos. Tá bom, gente, tá bom. Não tá bom não. Há pessoas precisando ser salvas. Há missão ainda a ser cumprida. Vamos voltar a sonhar, gente. Apesar dos pesares. Quem sonha é quem está vivo. Quem sonha é quem tem fé, quem tem coragem para plantar na certeza de que vai colher. Mas agora nós vamos tirar o ponto de interrogação e colocar 2 pontos. Vamos relembrar aí na nossa aulinha de português, quando é que a gente usa 2 pontos no texto? É quando, na sequência, nós vamos ter a enumeração de fatos, ideias, inclusive a própria entonação do texto, diante dos 2 pontos, muda. A pergunta é, quem sonha? Mas quando você coloca 2 pontos, a entonação do texto fica, quem sonha, e agora nós vamos enumerar, né? O que acontece com quem sonha? O texto nos responde. Eu já citei, vou repetir. Quem sonha, chora, mas também ri. Quem sonha planta, mas também colhe. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Então quem sonha, chora. Eu tenho certeza que nesses anos de caminhada houve muito choro, noite mal dormida, não é? Perguntas sem respostas, mas também houve alegria, houve celebração, houve júbilo. Nesses anos aí houve semeadura, e talvez semeadura com muitas lágrimas, mas também houve colheita, louvado seja o nome do Senhor. Porque a vida é assim. O que é a vida, senão uma sequência de semeaduras e colheitas, de lágrimas e de sorrisos, de vales e de montanhas? A vida é assim. E nós precisamos entender que o sol ele nasce sobre justos e injustos. Apesar de estarmos, ou mesmo estando com Jesus no nosso barco, a tempestade vai vir. A tempestade vem para todos os barcos. A grande diferença é que Jesus está no barco, mas as tempestades virão. Por isso, gente, quem sonha é assim, olha, quem sonha chora. Quanto choro, quanta noite mal dormida, quanta angústia, mas também quanta alegria. Quem chora ou quem sonha, planta, semeia, mas também colhe. Louvado seja Deus. Tenho certeza que nesses anos aí de caminhada houve muita colheita, muitas vidas abençoadas, muitas vidas transformadas, muito jovem que deixou a droga,
muito pensamento suicida que foi abandonado, muitos casamentos restaurados. Muita coisa boa aconteceu, nomes que foram escritos no livro da vida, louvado seja o nome do Senhor, porque alguém ousou sonhar, porque a porta da igreja se abriu para alguém que teve um sonho, que teve uma ideia. Quem sonha? Quem sonha? Quem sonha é quem está vivo, quem tem fé, quem tem coragem. E quem sonha, chora, mas também sorri. Quem sonha, planta, mas também colhe. Agora nós vamos tirar os 2 pontos e vamos colocar reticências. Quando é que se usa reticências no texto? É quando você quer transmitir no texto a ideia de que a história ainda não acabou. A história ainda não acabou. Então eu ouso dizer o seguinte: quem sonha, reticências. Quem sonha, faz história. E não se torna apenas um relato histórico. Porque na vida, vamos combinar que nós temos 2 opções. Ou nós vamos ser relato histórico, que aqui jaz fulano de tal, nasceu dia tal, do ano tal, morreu no dia tal do ano tal. Ou nós vamos fazer história. E eu tenho certeza que vocês estão fazendo história na vida de muitas pessoas. Toda vez que a gente abre a porta da igreja, toda vez que a gente entra na plataforma do Zoom ou do YouTube, vidas estão sendo transformadas, mesmo que no primeiro momento a gente ache que não, mesmo que a gente não consiga medir, porque pela internet às vezes é até complicado, né? Será que está valendo a pena? Eu quero dizer que está valendo a pena, porque aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, faz história, vocês estão fazendo história, vidas estão sendo alcançadas. Fale com Deus o mesmo que Isaías: eis-me aqui, eu quero fazer história, usa-me, Senhor. Quem sonha faz história. Eu sei de muitas histórias de pessoas que fizeram história, mas eu queria contar a história de um homem, e talvez passando por aí pela igreja eu já tenha contado essa história, mas como eu sei que muita gente não conhece essa história, eu vou contar, e assim a gente vai caminhando para o final da nossa mensagem. Havia uma cidade pequenininha, um médico que seguia Jesus. Ele era o único médico assim, num raio de muitos quilômetros, uma cidadezinha do interior, né? Ele era o único médico que atendia não só aquela cidadezinha, mas ali o pessoal da roça e tudo mais. Chamava-se Dr. Roberto. Dr. Roberto, ele morava num sobrado, ele tinha sua residência embaixo e tinha uma plaquinha lá na porta dizendo Dr. Roberto, consultório em cima, porque no segundo andar do sobrado, no andar de cima, né, no segundo andar, no andar de cima, era o consultório do Dr. Roberto. E é aquele tipo de médico que faz tudo, né? Desde parto, atende tudo, porque é o único médico, é o clinicão geralzão, né, que atende tudo, isso há muitos anos atrás. E aí, Dr. Roberto tinha feito um voto a Deus, né, de servir a Jesus, amar Jesus sobre todas as coisas, e o Dr. Roberto se apaixonou por uma menina, né, por uma moça muito bonita, e ele também que seguia Jesus, e eles marcaram o dia do casamento. Imagina, né, como que a notícia correu por todo aquele lugar, e todos esperando o grande dia. Dr. Roberto, no dia do casamento, estava se aprontando, colocando a sua roupa especial. Faltava aí poucos minutos, talvez aí uma meia hora, 40 minutos para que a cerimônia começasse, e aí chega de repente uma senhora vindo lá da roça com a filha grávida, já em trabalho de parto, e chegou e era um parto complicado. A menina corria risco, né? A jovem mãe corria risco de vida, e o Dr. Roberto falou: mas como é que agora eu não posso atender, afinal de contas faltam poucos minutos para o meu casamento. E a mãe daquela jovem mãe disse: mas doutor, como é que vai ser? O senhor é o único médico. E ele se lembrou do voto que ele fez ao Senhor Jesus, e ele então trocou sua roupa, colocou sua roupa de guerra e fez o parto daquela jovem mãe,
e atrasou muito e às pressas ele correu para a igreja, mas já não havia mais quase ninguém lá, ele tinha atrasado muito e aí aquela noiva estava ali à espera dele e ele tentou explicar, mesmo ela sendo uma seguidora de Jesus, ela não entendeu e ela fez uma pergunta do Dr. Roberto. Falou: Roberto, vai ser sempre assim? E ele disse: sim, vai ser sempre assim, Jesus primeiro. E aquela moça, aquela noiva disse: assim eu não quero. E eles não se casaram. O Dr. Roberto, apaixonado por aquela moça, permaneceu solteiro pelo resto da vida, não se casou. E muito querido na cidade, veio a falecer. Quando ele faleceu, a cidade queria homenageá-lo, porque foram anos de serviços prestados à comunidade. Mas aquela jovem mãe se antecipou à homenagem, foi lá na casa onde morava o Dr. Roberto, arrancou a placa, foi correndo no cemitério, colocou a placa no túmulo, e quando as pessoas chegaram naquele túmulo, estava escrito a placa: Dr. Roberto, consultório em cima. Dr. Roberto fez história. Dr. Roberto estava com o Senhor. Dr. Roberto ousou sonhar os sonhos de Deus, sonhos de amor, sonhos de compromisso com aquela comunidade, e foi fiel até o fim. Por isso mesmo, Dr. Roberto fez história. Dr. Roberto, consultório em cima. Para terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você gostaria que fosse escrito lá no seu túmulo? Eu tive a oportunidade de visitar recentemente o túmulo de Billy Graham, e eu ali assentado bem pertinho, olhando o túmulo daquele que foi considerado o grande pregador do século XX e início do século XXI, né? Talvez o maior de todos. E sabe o que estava escrito, ou que está escrito lá no túmulo de Billy Graham? Está escrito assim: Billy Graham, pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Ah, isso me emociona. Um homem que fez história. Eu gostaria que no meu túmulo tivesse escrito algo parecido. Aqui jaz Marcelo Gualberto, pregador do Evangelho de Jesus. Aqui jaz, coloque seu nome. O que você gostaria que fosse escrito lá? Um homem que andou com Deus. Aqui jaz uma mulher que foi amiga de Deus. Aqui jaz fulano, servo do Senhor Jesus. Aqui jaz fulana, discípula de Jesus de Nazaré. Quem sonha faz história. Aí você pergunta: nós usamos ponto de interrogação, usamos 2 pontos e reticências, mas não vamos usar aquele que é o mais famoso de todos, que é o ponto final? Sabe por que a gente não pode usar ponto final? Porque não existe ponto final para quem sonha. Não se usa ponto final em quem sonha. A história está aberta para quem sonha. Por isso que eu não posso usar o ponto final. Eu não posso falar quem sonha, ponto final. Não, quem sonha é quem está vivo. Quem sonha é quem tem coragem. Quem sonha é quem tem fé. Quem sonha, chora, ri, planta, colhe. Quem sonha faz história e não se transforma apenas num relato histórico. Minha oração, meu desejo para essa igreja é que haja no meio de vocês sonhos e visões do céu. Que vocês sejam inundados pelas visões e sonhos do Senhor. No final dos tempos, os moços teriam visões e os velhos sonhariam. Olha, tem para todo mundo. Tem visão para mais novos e tem sonhos para os mais velhos. Ou se você quiser inverter também pode. Pode ter visão para os mais velhos e sonho para os mais novos. Tanto faz. Se vem de Deus, é isso que nós queremos, é isso que eu quero, é isso que eu desejo para você, para essa maravilhosa igreja que eu amo. Com um grande abraço, eu queria orar para a gente terminar, tá bom? Senhor Deus e Pai,
Eu oro para que essa palavra, Deus, possa cair em boa terra, que essa palavra possa produzir frutos para a tua glória, que essa palavra nos incomode, nos faça sonhar, que essa palavra possa cair, ó Deus, no coração dessa igreja, de tal forma que os moços, os velhos e as crianças, todos sejam inundados de sonhos, projetos e visões para mais 5 anos, para mais 10 anos, até a volta do Senhor Jesus. Quando então estaremos todos juntos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Abraço! Deus abençoe você. A paz do Senhor, irmãos. Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. Deus amado, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, toda a nossa comunidade, agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida de nossa comunidade, agradecendo as bênçãos e ao poder e a glória que o Senhor tem derramado sobre todos nós, que nós continuemos assim, que o Senhor continue nos abençoando, guiando a todos nós e que a nossa comunidade, cada dia que passe, aumente mais e que mais pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra, pela Tua glória e pela Tua salvação. Agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Dionísio, da irmã Ana, por terem sido objetos da Tua força, da Tua presença em nosso meio. Desejamos a todos os irmãos da nossa igreja uma semana abençoada, que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo e nos dando livramento de tudo aquilo que não vem do Teu trono, Pai. Nós lhe agradecemos e bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, chegamos ao final de mais um culto onde Deus, de todas as formas, falou conosco. Com certeza falou com você no mesmo jeito que falou comigo através do querido pastor Marcelo. Me lembro que a primeira vez que estive com o pastor Marcelo, lá em 1996, Deus falou comigo quando ele recitou e me fez decorar: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. Está em João 10, 9. Foi quando aprendi que muito perto não é o bastante. Obrigado, pastor Marcelo, que fez e faz diferença em minha vida, que tem uma esposa maravilhosa, a Vânia, que já me recebeu de forma muito carinhosa em sua casa lá em Berzonte. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a Vânia, que Deus abençoe filhas, netos, seu ministério. E se sobrar, como diz o mineiro, um bocadinho de benção, dá logo uma colher de chá pro Atlético Mineiro seu. Você, meu amado, minha amada, continue a orar pelo nosso país. Acredite, as coisas de fato só serão diferentes se o Senhor estender a sua mão sobre a nossa nação. Que onde você for, a presença de Cristo seja manifesta em sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e todo sempre. Amém e amém. Fique com Deus. Deus te abençoe.